Se o princípio de toda certeza são as convicções que guiam ela, quais são os começos, meios e fins que elas escondem? Já deixe seu comentário, já divulga o canal, se inscreva, deixe seu like se gostar do vídeo. Hoje vamos abordar então o autoconhecimento como uma jornada por um processo, por um viés diferente. Por quê? Quando a gente fala em autoconhecimento, o que normalmente a gente enxerga? Que a pessoa vai buscar, através do que há dentro dela, algo fora. É aquela pessoa que precisa mudar a própria realidade, é aquela pessoa que precisa aceitar as próprias condições, é a pessoa que precisa especializar e expandir o próprio conhecimento, mas que não sabe como fazer isso de uma forma realmente homogênea, de uma forma consistente. E onde é que entra a jornada do autoconhecimento dentro dessas pretensões? Pois bem, o autoconhecimento ele se torna uma ferramenta dentro de um processo maior. Por quê? Quando a gente conhece os nossos limites e as nossas dificuldades com mais facilidade, a gente compreende de uma maneira melhor quais são, então, os mecanismos que nós devemos utilizar para expandir as nossas condições. Uma pessoa que tenha medo de água para aprender a nadar precisa compreender de onde surge esse medo? Não necessariamente. Mas saber como faz isso facilita o processo. Entender qual foi o momento, qual foi o episódio que ocorreu na vida dessa pessoa que fez ela ter medo de água. Saber a origem dos nossos medos é compreender como vamos superar os nossos limites. Por quê? Toda vez que eu sei como uma coisa começa, como uma coisa está acontecendo, eu posso determinar como ela termina. É simples. Leis de efeito e causa. Ação que gera uma reação. Ressignificar o que se sente, reprogramar o que se pensa. Tudo isso só é válido quando a gente tem um conhecimento próprio de quem nós somos. Quando aceitamos as nossas verdades, não por aquilo que queremos acreditar, mas por aquilo que vivenciamos e somos. Eu trazer respostas prontas, eu buscar respostas prontas de outras pessoas, é eu me tornar uma parte do processo evolutivo daquele ser. Isso apaga minha identidade quando eu preciso modelar o gosto, o temperamento, o vestimento, as ações, copiar sistematicamente tudo que o outro está fazendo. E eu ignoro a minha singularidade, eu ignoro a minha individualidade. Esse é um caminho que nos leva ao autoconhecimento? Sim. Mas não por tu estar copiando a fórmula do sucesso dos outros, mas porque para ti não vai funcionar essa fórmula. A fórmula que é utilizada por uma pessoa para ter sucesso em qualquer área da vida dela é a fórmula feita sob medida para ela, enriquecido com as experiências dela e empobrecido também com as experiências dela. Então, se nós tivéssemos que hoje sacar qualquer carta do tarô para compreender isso, vamos falar então da carta da morte. Por que a carta da morte, no lugar de simbolizar a morte, ela simboliza o renascimento? Porque aquilo que é novo só consegue ter espaço para surgir quando a gente encerra com aquilo que é velho, aquilo que não cabe mais na gente. E o que não cabe mais para a gente? Carregar tudo aquilo que se torna um peso. Se não te deixa leve, se não te deixa seguir para frente, é pesado demais para ficar contigo. Pessoas, empregos, amigos, colegas, gostos e comportamentos. Tudo aquilo que não te agrega leveza, tudo aquilo que não te agrega desapego, mas que te deixa preso, refém das outras pessoas, é um problema.
Então, quando é que a gente começa a ser valorizado? Quando é que a gente começa a ter o respeito das outras pessoas? Quando a gente aprende a dizer não para elas e sim pra gente. Se você é aquela pessoa que diz sim pra todo mundo o tempo todo, saiba que mais cedo ou mais tarde, quando tu precisar, tu vai ouvir um não. E pode ter certeza que no momento que tu disser o não, tu vai deixar de ser útil. E deixando de ser útil, quem é que vai ficar ao teu redor? Deixe de ser útil para uma pessoa para realmente saber o que você significa para ela. Deixe de ser os ouvidos, deixe de ser uma carteira, deixe de ser o cara que convida, deixe de ser você que procura a outra parte, deixe você de ir atrás. Apenas deixe a pessoa vir e selecione. Fulano, eu preciso de dinheiro, bah, não tenho esse mês. Será que a pessoa volta depois? Ah, fulano é arrogante, não fala mais comigo, não me procura mais. Mas a pessoa te procurou? Meu ambiente de trabalho é tóxico e eu tô preso a ele. Por quê? Questione. Quem tá te prendendo? Por que você tá preso? Quando você começou a ficar preso? E se você tem uma resposta clara e objetiva, por que você não muda ela? Use outras respostas. Se escute dizendo outras situações para aquilo que você mesmo está vivenciando e fazendo. E se pergunte que resultado você teria. Veja bem, 7 bilhões de pessoas no mundo. O emprego é escasso? É. O dinheiro é escasso? É. As oportunidades são escassas? São. Mas se 1% consegue juntar milhões, bilhões, por que o resto não consegue? Deixe nos seus comentários, partindo da jornada de autoconhecimento, da capacidade individual de cada um, aonde que as tuas próprias necessidades te limitam. Porque entendo que move o ser humano é a necessidade. Enquanto uma ação ou uma quantia não é necessária, dificilmente a pessoa vai fazer ela. E por que isso acontece? Porque dificilmente a pessoa vai sair do meio. O meio te prende, o meio te guia. Andar com pessoas que olham e caminham para frente te faz caminhar junto. Andar e olhar com pessoas que visam ficar paradas, estagnadas, te prende. É muito difícil a gente, como indivíduo, vencer o ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele é a junção de gerações, ideias, energias, pensamentos, condições e regras que governam um espaço. E se tu não faz parte desse espaço, esse espaço por si só acha uma forma de te expulsar. Então não ache que você vai melhorar a sua saúde, melhorar a sua vida, estando preso ao ambiente que te fez adoecer. E o ambiente que é tóxico para uma pessoa necessariamente não vai ser tóxico para outra. Um ambiente que poda, um ambiente que diminui um ser humano não é o mesmo ambiente que vai diminuir e podar o outro. E aí é que entra a questão da gente olhar quais são os nossos ambientes para crescer. Quais são as condições para a gente regar aquela sementinha dentro da gente para começar a ser um sol próprio, ser uma estrela, ter brilho, ter luz, ter iniciativa, ter força de vontade para que as coisas mudem para nós. Não é sobre os outros, é sobre a gente. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. A gente convive num coletivo, mas é nossas escolhas individuais que vão juntar a gente com pessoas que pensam como a gente. São os nossos comportamentos individuais que vão atrair as pessoas ou vão nos atrair as pessoas.
Mas a gente não faz isso. A gente culpa o presidente, a gente culpa a crise, a gente culpa o vizinho, a gente culpa o chefe, a gente culpa os irmãos, a gente culpa todo mundo. Todo mundo tem culpa, menos a gente. A gente é bom demais pra estar culpado, pra estar errado, que é isso? Eu não erro. Mas deixa eu te falar, quando é que foi que tu botou um limite nos teus próprios vícios? Não me refiro só a vícios com bebida, com drogas, mas os comportamentos. Quando você parou de se auto-sabotar? Quando é que você parou de diminuir o que você sente, o que você faz? Quando é que você começou a respeitar o seu processo? Quando e como dizem muito mais sobre a gente do que ser ou não ser. Por quê? Como e quando não sou eu que faço, não sou eu que digo, eu apenas demonstro. Como você chegou no quinto degrau? Porque eu subi o primeiro, o segundo e o quinto. Eu não falei que cheguei no quinto. Eu simplesmente subi. Como? Quando? Quando eu cheguei lá. Posso ter começado ontem, posso ter começado há uma semana atrás, mas em algum momento eu cheguei nesse quinto degrau. E como é que a gente transforma isso para nossa realidade? Se fala tanto de uma quinta dimensão, mas quem se questiona o que é a primeira, a segunda, quais são as regras da terceira? O que acontece com a quarta dimensão? Quem é que se questiona com tudo isso? Quem é que se questiona se tudo isso é real ou não? Quem é que busca explicar isso, se isso está acontecendo ou não? E por que tem gente que não acredita, não conhece nada disso? E de forma instintiva alcança objetivos com facilidade? E a resposta vem de uma forma simples. Uma pessoa que não conhece uma verdade, que não é apresentada uma regra, não é criado nela uma barreira, um limite. Se não há uma barreira, se não há uma crença, se não há um limite, por que tem que parar o crescimento? Por que tem que parar de chegar lá? E normalmente as barreiras e as crenças que a gente carrega não somos nós que criamos. A gente só aceita elas de outras pessoas. Veja bem, você pode movimentar um mundo na palma da sua mão com um aplicativo como o Google Earth para olhar o que acontece. Fotos de satélite e tudo mais. Beleza. Mas o que muda? Você ter uma imagem do mundo rodando na palma da sua mão, o que muda? Será que você consegue enxergar o quanto é pequeno a tua existência diante de todo um universo que se reconstrói e se destrói o tempo todo? Será que tu é capaz de compreender toda a destruição e movimentação que tem a nível molecular ocorrendo dentro do seu próprio corpo? E muitas vezes não. A gente não sabe. A gente quer uma jornada de autoconhecimento para encontrar guias, espíritos, pessoas, lugares. E esquece que o autoconhecimento não envolve lugares, pessoas, guias. O autoconhecimento envolve só e unicamente tuas decisões e as experiências que tu precisa passar para enriquecer elas. Se eu não tenho essa noção, se eu não tenho essa capacidade, como é que eu vou renovar? Veja bem, se eu não sou aberto a novas experiências, eu continuo preso dentro do caixão. Eu não vou acender. A partir do momento que eu estou aberto a novas experiências, eu não preciso estar dentro de um caixão, porque eu não tenho limites. As experiências são ilimitadas. Limitados somos nós em nossas atitudes, em querer aceitar ou não as coisas. Se eu vejo que não sou respeitado em um lugar e eu continuo frequentando esse lugar,
Eu não posso culpar as pessoas por me tratarem mal. Sou eu que continuo indo lá. As pessoas têm que aceitar as diferenças? Tem, mas elas não vão aceitar. As pessoas têm que respeitar o diferente? Tem, mas elas não vão respeitar. Porque as pessoas confundem autoconhecimento, autocrítica com egoísmo, com egocentrismo e se mascaram com vaidade. O estar certo, o ter a razão, se torna mais objetivo, mais importante do que ter a paz. O ter a condição, o criar o personagem social, se torna mais importante do que tu ser o personagem individual. O mundo gira assim desde que o mundo é mundo, porque o mundo não se importa. Se a humanidade desaparecer amanhã, o mundo continua sendo mundo. O mundo se reinventa. Você pode eliminar toda a forma de vida que é na Terra. Toda ela. A paisagem muda? Muda. Mas o mundo continua sendo mundo. Até o sol engolir ele. A vida e a morte não definem e não mudam. São as nossas percepções, nossas razões que mudam. Você insiste às vezes 40 anos em um projeto que dá sempre errado. Você pega e desiste desse projeto e de repente explode em uma semana em outra que dá tudo certo. Por quê? Porque o primeiro projeto não era parte do teu crescimento, não era parte da tua realidade, não tinha parte da tua vida própria. Mas o segundo, pode ser que o segundo já estava no teu DNA. E daí? Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai explicar que duas pessoas abrem uma padaria e uma vai se tornar padeiro pela vida inteira e o outro vai se tornar jornaleiro? E que o jornaleiro, mesmo com ninguém vendendo jornal, continua faturando. E o padeiro, mesmo com todo mundo comendo pão, não fatura nada. Aonde está o limite de cada um? Aonde está o limite do jornaleiro? Aonde está o limite da padaria? Aonde está o limite da pessoa? Aonde está a falta de reinvenção, transmutação, força de vontade? Quando foi que nós começamos a deixar que as pessoas chegassem para nós e dissessem o que significa o certo e o errado? E quando foi que nós, dando consciência disso, começamos a questionar o que é certo e errado? Será que realmente somos livres dentro do meio que vivemos ou somos fruto de gerações de escravos de opinião? O que é um escravo de opinião? É uma pessoa que ela não vive a vida dela por ser o que ela quer. Ela não tem as experiências dela. Ela não tem um ambiente, um lugar dela. Ela tem as experiências que obrigaram ela a ter por ser vontade dos outros e não dela. Ela frequenta os lugares que são dos outros e não dela. E são pessoas que normalmente se tornam depressivas, vazias, tristes. Não importa o tamanho da fortuna que acumulem. Só que aí vem o contraponto. Dificilmente essas pessoas vão acumular algum tipo de fortuna. Porque dificilmente elas vão estar abertas às experiências necessárias, vão ter humildade para reconhecer os próprios erros e vão ter a perseverança de cair e levantar, quantas vezes forem necessárias. Entenda bem, você, eu, somos falhos, somos seres humanos. Nós não agregamos um valor tão grande como achamos que agregamos à vida das outras pessoas, mas nós temos todos o nosso papel, o nosso peso nas decisões, no comportamento, na visão dos outros. Seja de forma positiva, seja de forma negativa, seja quando as pessoas têm fé em nós, seja quando falta fé na gente. Todos nós temos essa consciência, mas nós não usamos ela.
Então, a jornada de autoconhecimento nesse ponto, nós podemos sair da carta do caixão e podemos ir para a carta do sol. Porque o óbvio precisa ser dito, desenhado, pintado, mostrado, empurrado. Porque o que é óbvio, as pessoas não fazem, não procuram compreender. Porque aquilo que é óbvio não é aquilo que a gente quer. A gente quer o fantasioso, o extraordinário, mas a gente não é capaz de fazer o básico. Reflita agora. Respire fundo nesse vídeo e deixe nos comentários aqui agora qual é a barreira que te impediu de viver um momento especial na tua vida e que depois que tu perdeu essa oportunidade, tu se deu conta que era só ter dito sim e não ficar preso ao não. E olha que interessante, o mesmo não que a gente precisa dar para impedir que as pessoas subjuguem e impeçam a gente de crescer, é o mesmo não que, se não for controlado, vai te impedir de viver. Aí você vai ter que começar a dizer sim. E se você não souber a medida certa, o mesmo sim que vai te dar muitas oportunidades, vai te enterrar em uma delas, porque a qualquer momento tu vai deixar de ver o que é óbvio para viver aquilo que é fantasioso. E como a carta do Sol mostra e sempre nos ensina, não é assim que a banda toca. As ilusões, as aspirações, são todas frutos das nossas experiências. Somos seres experimentadores, nós somos uma experiência no universo. As dores, os sentimentos, as respostas, nós somos um campo científico aberto. Não é à toa que existe a psicologia, existem tantas formas de terapia, existem tantas formas de medicina do corpo, da mente, da alma. Por isso que temos tantas religiões, tantas culturas, tantas crenças. Por isso que civilizações inteiras sumiram e outras surgiram. Não é possível que a gente fique preso o tempo todo a um discurso de que os outros, não. Para. A partir do momento que você não concorda com uma ideia, a partir do momento que você não concorda com uma objeção, tu tem que entender que isso partiu do outro porque é dele. E se vocês não têm a mesma sintonia, por que forçar um convívio? Por que querer convencer o outro da tua sintonia? Não estão na mesma sintonia? Vai embora. Tenha paz. Não tenha razão. Faça o que é o melhor, sem medo de ser julgado. Porque toda vez que te julgarem por algo que você não quer, toda vez que você dizer sim para aquilo que você não quer fazer, você está dizendo não para algo que era importante para ti. Está afastando uma oportunidade importante para ti. Para convencer quem? Ou o quê? Então já deixa nos comentários. Qual foi o não que tu se deu conta que tu deveria ter dado e não deu até hoje? Volta lá naquela experiência, volta lá naquela memória e dá um não. E deixa tua cabeça brincar. Deixa os teus sentidos te seduzirem e te mostrarem como teria sido ter dado aquele não naquela época. Ou volta para aquela situação que tu disse não e disse sim. Aproveita esse vídeo para isso. Respira fundo, fecha os olhos. Ah, eu disse não. Eu não queria comer sorvete. E se tu tivesse dito sim? Se permita pegar coisas óbvias, coisas pequenas, coisas fáceis, banais, e teste. Seja o senhor do seu destino. Ou não tenha destino nenhum. Sabe, é complicado quando a gente vê as pessoas falarem de autoconhecimento só voltados à parte financeira. E esquecem que o dinheiro,
Ele é um objetivo que a gente alcança quando a gente tem a saúde, o conhecimento, a liberdade, as ações para chegar nele. Eu não posso querer ter mais dinheiro preso a um emprego que não me paga mais. Eu não posso desejar ter mais dinheiro estando doente. Porque são situações em que ele não vai vir para me salvar. Porque ele é só uma ferramenta. Ele é só uma transferência de poderes e oportunidades que saem de uma mão e passam para outra. Ele é só um mecanismo. E quanto mais avançado o teu conhecimento sobre esse mecanismo, as regras, as sociedades, as culturas que usam ele, mais fácil ele chega até as tuas mãos. A gente pode ser resistente às mudanças ou a gente pode aprender com elas. A gente pode banalizar os nossos desejos e vontades, se culpar por poder realizar eles, ou a gente pode simplesmente se permitir entender de onde saiu aquela vontade, de onde saiu aquele desejo, ou simplesmente a gente pode fazer o óbvio e não questionar nada, só viver, só praticar, só fazer, só executar. Porque por muitas e muitas vezes a gente não faz isso. A gente se depara com uma realidade em que isso não ocorre e a gente aplaude. A gente aplaude o conto de fadas do Instagram, a gente aplaude o conto de fadas do YouTube, do TikTok, a gente aplaude os contos de fadas. Mas e o conto de fadas de acordar todas as manhãs? E o conto de fadas de chegar num lugar onde não é bem visto, não é bem remunerado, recompensado e dar o teu melhor? E o conto de fadas de ser a pessoa compreensiva que vai ouvir os outros, mesmo quando os outros estão ali sendo mal educados e ignorantes? Cadê a postura soberana, majestosa? A verdadeira evolução espiritual não está em se privar dos prazeres, dos desejos, porque através deles a gente entende quais são os erros que a gente comete, quais são os preconceitos e julgamentos que a gente alimenta. Todos nós somos frutos e carregamos com nós a semente de algum preconceito. Não importa a nossa condição ou cultura, todos nós temos preconceito com alguma coisa. Todos nós carregamos já um conceito pré-determinado por algo vago, sem conhecer pessoas, lugares, acontecimentos, mas temos uma opinião formada. Ter uma opinião formada não te torna uma pessoa inteligente. Querer ser o dono de uma verdade te torna ignorante. Porque a partir do momento que você entende que você tem que aprender o tempo todo com todo mundo e com tudo, as coisas se tornam mais leves, porque tudo não passa de uma lição. Você sai de uma obrigação para uma lição. E assim como você aprende, você ensina. Mas não é sempre que a gente vai entrar no mérito de ser quem ensina, no mérito de explicar como se ensina. Não é sempre. Muitas vezes nós somos alunos a vida inteira. Muitas vezes a gente tem muitos professores, alguns diplomados, certificados, que saem realmente de uma universidade, de uma faculdade, mas outros que nem sequer aprenderam a escrever o próprio nome. E eles te ensinam. Às vezes a gente aprende com o passado, às vezes a gente aprende com o presente, e às vezes por não existir ainda a gente vai aprender e aprende com o futuro. Porque em algum momento, em alguma realidade alternativa ou não, acreditando nisso ou não, aquilo que eu penso acontece. Aquilo que você pensa acontece.
Porque através do pensamento se geram as ações e através das ações se mudam as realidades. Então questione, quais são os teus pensamentos hoje? O que está tirando a tua paz? O que está te agredindo? Quem está te ofendendo? Quem tu está permitindo que te agrida? Qual é a opinião que te incomoda? Anote isso num papel. Reflita sobre isso. E o óbvio nisso tudo é o quê? A gente não vai fazer isso. 90% de nós, 90% de quem vê esse vídeo, não vai fazer isso. 10% vão fazer. 5% vão entender. Mas talvez menos de 1% vão levar a sério. Porque o óbvio é simples, é prático, é fácil. Mas nós queremos que seja complexo, pomposo e fantasioso. Nós somos gerados para acreditar nas mentiras que forem melhor defendidas e apresentadas para nós. Então, não, você não é dono da sua liberdade. Não é. Ela é moderada pelas outras pessoas. Como é que você sabe disso? Porque se as suas ações ofendem ou oprimem o outro e você quer conviver com o outro, você tem que parar de praticar elas. Mas se o outro concorda, em algum momento vocês vão formar um grupo e esse grupo vai discordar de outro grupo e isso vai criar uma desavença, uma disputa entre os grupos para saber quem tem o espaço. E assim, senhoras e senhores, é que nós geramos as segregações. Quem tem o espaço de fala? Quem tem o espaço de ouvir? Quem tem o espaço de compreensão? Quando anulamos a singularidade de uma pessoa e abraçamos a singularidade de um grupo, quem tem o melhor argumento lidera outras pessoas, convence elas, manipula a realidade delas e não é questionado. Muito pelo contrário. É idolatrado, promovido, defendido, com unhas e dentes. Mas e a solução para isso? Óbvia e simples é voltar a ser você, encontrar sua singularidade e se afastar. Saia da onde você não é querido. Saia da onde você não é respeitado. Porque se você permanece nesses lugares, você está dando a permissão para que as ofensas e as agressões cheguem até você. Porque todos temos os mesmos direitos? Infelizmente, na realidade, não. Não temos os mesmos direitos, porque nós não seguimos as mesmas regras, não temos as mesmas necessidades, não passamos pelas mesmas ofensas, não passamos pelas mesmas experiências. Não temos as mesmas respostas e os mesmos direitos. Enquanto o mundo gira e gira e gira ao redor do Sol, temos dentro dele uma humanidade pequena, minúscula, que se acredita ser a dona, a maestra de todo o universo. E se todo esse universo for uma molécula dentro de um outro ser? E se toda essa realidade for uma centelha dentro de uma partícula molecular de um outro ser mais composto, mais complexo e poderoso? E se nós formos apenas um fragmento de uma consciência? Questione a realidade, questione os limites, questione as teorias de conspiração, mas também questione as verdades absolutas que você segue. Lembre-se que a fantasia e a realidade para o ser humano são questões de necessidades que movem soluções. Júlio Verne nunca viu o homem pisar na lua. Mas ele tinha nas histórias dele viagens lunares. Muitos escritores antigos tinham viagens para a lua nos seus repertórios. Nenhum deles estava vivo quando teve as primeiras imagens do homem pisando na lua. E por quantos anos essa viagem do homem à lua foi incontestada?
E também nesse meio tempo, quantas pessoas tentaram provar que isso não ocorreu? Mas é engraçado que os oceanos estão aí, à beira das nossas praias, e só 5% dele foi realmente mapeado e estudado. Quais são as verdades que eles escondem? Quantas civilizações podem estar perdidas ali? Eras glaciais inteiras, né? Quantos animais perdidos, histórias que não foram contadas, mas obviamente não tem esse interesse que a gente saiba sobre elas, porque não é interessante a gente deixar de consumir. E o que tu anda consumindo? E aí entra a carta da serpente. Qual é o vício que tu tá alimentando hoje? Qual é a opinião, a razão que tu quer alimentar hoje? Qual é a crença que tu quer alimentar hoje? E como é que ela afeta o teu corpo, teu comportamento, sua mente e sua alma? A Trindade. A Trindade é divina ou ela é pagã? Responda nos comentários. O que é mais importante, a mente, o corpo ou a alma? Qual dos três você acha que é o mais absoluto e mais importante? E como é que um ser sobrevive sem qualquer um dos três? Como um ser vivo pode existir sem corpo, ou sem mente, ou sem alma? E agora eu faço uma pergunta que é: e por que os três têm que ser uma divisão? Pesada essa, mas me deixe nos comentários. Por que nós devemos entender a mente, o corpo e a alma separados? Por que entender tudo como se fosse uma ação separada? Por que a mente não pode trazer consequências ao corpo e à alma? Por que a alma não pode impor consequências ao corpo e à mente? E por que o corpo não pode prejudicar a alma e a mente? Por que eles, por si só, têm que seguir a razão? O iluminismo já acabou há muito tempo. O fruto, a evolução científica que ele deixou de herança para a humanidade está aí rodando há muito tempo. Mas será mesmo que eles eram a luz da razão? Será que mesmo nós somos hoje, com toda essa tecnologia, pessoas mais despertas, com uma qualidade de ser humano melhor do que era há 400, 500 anos atrás? Será que os comportamentos animalescos terminaram? As traições, as mentiras, o poder, a violência. Será que isso tudo mudou tanto do que era 300 anos atrás porque é hoje? Ou será que a gente só trocou a forma e os canais de manifestar isso? Pergunte-se, questione. Você não vai mudar o mundo. Você não vai mudar a sociedade. Mas você pode mudar o que você come. Você pode mudar os lugares que frequenta. Você pode mudar as pessoas a quem você dá atenção. Você pode mudar as oportunidades de emprego que você tem. É fácil fazer isso? De novo, aquilo que eu venho falando em todos os vídeos. Não é. Mas é muito mais difícil quando a gente se acomoda e abre mão de ter esse controle das nossas próprias decisões. Porque as consequências são nossas. As dificuldades são nossas, o aprendizado é nosso. O outro não pode aprender por nós. O outro vai aprender pelas experiências dele. E aí é que entra o vício, que o maior vício do século XXI não é o acesso à informação. O maior vício do século XXI é não saber usar ela. A informação se banaliza, a informação se perde. Mas a natureza humana não muda. Continuamos senhores, senhoras, detentores da verdade. Mas quando se apaga a chama das nossas vidas, todas essas verdades
se apagam com a gente. Nossas gerações desaparecem, nossos feitos, nossas buscas, nossos medos, nossas vitórias, nossas derrotas, tudo se apaga junto. Então, por que esperar até o fim? Se você é o escritor, tem o lápis e a borracha na mão e pode começar tudo de novo. Não importa a idade, o tempo, o lugar. Recomece. Reescreva o parágrafo. Reescreva o livro. Não deixe chegar ao capítulo final sem ter vivido todas as aventuras que você pode e deve viver. Permita-se. Aceite. Mereça. Receba. Esse silêncio incomoda, né? Incomoda o silêncio, parece que a pessoa não treinou, que a pessoa não sabia o que estava falando. Mas no mundo em que todo mundo é tão ansioso e que é tudo tão fantasioso, não é mais interessante a gente entender que o tempo do mundo, o tempo da sociedade, o tempo da natureza, não é o mesmo tempo da pessoa? Já parou para pensar que essas pausas, esse silêncio durante os vídeos fazem parte também do seu ensinamento? Que é o quê? O óbvio, o objetivo. O silêncio é uma manifestação de que a razão está montando os argumentos. Não são argumentos por emoção, sem fôlego, apaixonados, expressivos, como um chimpanzé defendendo o território. Não. São argumentos calmos, elaborados, com consequências, que podem ser aguentados por quem fala. Por isso, bote suas críticas, bote seu ponto de vista no vídeo. Comente, curta, compartilhe à vontade. Porque eu já passei da fase de querer ter a razão. Eu busco a paz. Porque aonde eu tiver paz é porque eu estou no lugar certo, é porque eu tenho a minha razão. E é isso que acontece com o mundo. É isso que acontece com nós. Então cuidado com quem tu permite que tenha poder sobre você. Às vezes a gente dá o poder para as pessoas e os lugares errados e deixamos de lado as pessoas e os lugares certos. Sabe por quê? Porque nós não somos nossa prioridade. Até o próximo vídeo. E deixe nos comentários o que está te incomodando esse mês? O que te incomodou esse ano? Quais as atitudes das pessoas te fizeram refletir mais sobre a tua própria essência e te ajudaram ou quiseram fazer te ajudar a pensar fora da sua zona de conforto?